Conexão Santista, salve torcida Sangue Santista, torcida Sangue Jovem, todas as torcidas que representam a nossa instituição, o Santos Futebol Clube. Pessoal, me desculpem aí por ausência nesses dias aí, não tenho feito vídeos no nosso canal, mas eu tenho acompanhado, como eu disse a vocês, os jogos do nosso time, né? Da nossa instituição. Peço mil desculpas, tá? Eu não fiz porque eu estava fazendo uma análise mais apurada desses últimos jogos da nossa instituição. Eu estava fazendo uma análise mais detalhada, prestando muito mais atenção ainda do que está acontecendo no Santos, para a gente poder fazer um vídeo falando sobre o que está acontecendo lá, que eu sinto que está acontecendo, que parece que realmente está acontecendo essas coisas lá. Antes de mais nada aí, muito obrigado aí por terem, nos apoiado, ter se inscrito em nosso canal. Continuem compartilhando os vídeos aí e vamos tocando a bola para frente. Olha, sinceramente, eu vi todos esses últimos jogos nossos aí. Eu vi o jogo contra o Bahia, eu vi o jogo contra o Audax, eu vi o jogo contra os Abacates, eu vi todos os jogos. E olha, em definição sobre o que eu vi, está faltando uma única coisa na nossa instituição, gente. Infelizmente, falta muito isso lá. E isso, infelizmente, está faltando desde a diretoria até o nosso elenco, que é o nosso DNA santista. Está se perdendo cada vez mais o legítimo sangue santista. Estão se perdendo isso na nossa instituição, infelizmente. A gente tem visto aí as notícias dos concorrentes, dos nossos adversários, por exemplo, o time dos Botos Cor-de-Rosa, o time do Palmeiras, o time do Fluminense, é todo mundo com boas expectativas aí para esse ano, dentro dos seus campeonatos, para disputar. Só nós que não temos boas expectativas. Nós santistas não temos. Somos uma enorme instituição, somos em torno de 12 milhões a 14, de 12 a 15 milhões de torcedores no país, que torcem, que tem o DNA santista. Toda essa nação tem o DNA santista, mas o DNA santista não existe dentro da nossa instituição, pelos nossos dirigentes e por parte do nosso elenco. Vou explicar, calma, eu vou entrar em detalhes. Os nossos dirigentes não têm o nosso DNA. O DNA da torcida, o DNA santista legítimo, eles não têm. O Rueda não tem, o Falcão muito menos, o Odair Helma, para ele o interesse é comercial, ter um bom salário e se destacar como um futuro treinador de futebol, porque ele não é treinador, mas ele quer se destacar. E o Santos para ele é um tremendo trampolim para isso, é um tremendo trampolim. Por quê? Você treinou quem? Treinei o Santos. Então, qualquer outro time grande aí, futuramente, se um dia ele se desligar da nossa instituição, se os deuses do futebol nos protegerem, isso vai acontecer em breve, ele vai se desligar ou ser desligado pela nossa diretoria, ele tem intenção, notariamente, pode observar, ele tem intenção de ir para um outro time grande. Ele tem muita intenção de começar uma carreira de treinador de futebol. Só que o Santos para ele é o melhor trampolim que apareceu na vida dele. Não foi nem o Inter, que ele passou lá pelo Inter, mas lá no Inter ele sofreu muita restrição lá, porque a torcida lá realmente cobrou. E viram que ele não tinha capacidade, tiraram ele rapidinho. Lá ele não tinha a proteção do amigo Falcão, mas no Santos ele está tendo a proteção do amigo Falcão. Então, o que está faltando é o DNA santista dentro da nossa instituição. Fora existe e muito o nosso DNA. Eu vou explicar o que é o DNA santista. O DNA santista é realmente quem gosta da instituição, quem realmente respeita e quem torce por ela com todos os prazeres de torcedor. E lá dentro não tem nenhum torcedor do Santos. Lá dentro não tem torcedor, não tem jogador, não tem ninguém com um DNA santista puro. O que tem lá é somente interesse comercial em usar o nome do Santos para poder usar o trampolim. Hoje eu diria, dentro do elenco, vou falar dentro do elenco, a minha opinião pessoal, discordem também, fiquem à vontade. Existem meia dúzia lá dentro do nosso elenco que tem o DNA santista, meia dúzia. João Paulo, Lucas Lima,
Essa é a minha opinião. O David, que está subindo agora, né? Que tem esse DNA santista. O próprio Joaquim assimilou isso. O Messias assimilou isso também. Acredito que esses aí. E o Dodge. Para mim são esses 6 que têm o legítimo DNA santista. O restante é tudo trampolim comercial para se darem bem dentro do mundo do futebol. Agora, que realmente amam a instituição e se dedicam a ela, são esses aí, no meu ponto de vista. Critiquem, eu sou torcedor, mas eu acho que esses 6 aí são os únicos realmente que ainda mantêm, que têm o DNA santista, que adquiriram isso estando dentro da instituição. Acabaram se apaixonando por o que viram, pelo que vivem e gostam de fazer com amor pelo Santos. Agora ficam falando que Soteldo ama o Santos, que Mendonça ama o Santos, que Maicon ama o Santos, que Camacho. Vocês estão de gozação, gente. O Soteldo, na minha opinião, ele tem interesse, porque no país que ele veio, no México, ele não ia ganhar nunca esse salário lá que ele ganha no Santos. Ele não ia ganhar 1 milhão. Ele no Santos ele ganhou 1 milhão. Entre outros, esse tal do Camacho veio da base dos Gambá. Ele veio de lá. O cara fez um gol aí contra o Audax, vocês estavam falando que o cara é craque. Um gol que ele fez, estão falando que o cara é craque. O nosso treinador, que se diz treinador do tal de Helma aí, para ele é um baita trampolim, você tem um histórico no currículo, olha, dirigiu o Santos. Não dirigiu nada, você não sabe dirigir nada. Simplesmente para ele é um trampolim. Agora, o Falcão, para ele, é bom, porque o salário e a manteiga que ele tem no Santos, ele não vai achar em lugar nenhum. Ninguém consegue tirar ele lá de dentro, porque ele é amigo íntimo do presidente. Então é isso que está acontecendo, a falta do DNA. O Falcão não tem o nosso DNA, já falei disso, o nosso presidente muito menos. Esse treinador aí para ele é um trampolim profissional. E o restante do elenco, na minha opinião, ninguém tem o DNA santista. Nesses próprios elementos da base aí que estão na seleção, o tal de ML Pênalti lá, não tem o DNA santista. Ele quer mais ir embora do Santos e ganhar dinheiro na Europa. Agora, amar o Santos mesmo, ele nunca amou, não ama, e a intenção dele sempre foi sair do Santos para ganhar mais dinheiro. Então é isso que está faltando na nossa instituição. É isso que está faltando na realidade, nos jogos que a gente tem visto. Vocês viram o jogo contra o Audax? Estávamos com o resultado na mão. Estávamos ganhando. E o nosso treinador, que se diz treinador, ele não é um cara arrojado, ele tem medo de arriscar. Ele tem medo de arriscar. Por que ele insiste em não jogar com qualquer outro treinador? Qualquer outro, ou de base ou não, ou que não seja de carreira, ele ia entrar com o Bruno Mezenga. Não contra o Audax, que ele não está escrito na Sul-Americana, mas ele ia colocar ritmo de jogo em cima desse rapaz, para o rapaz fazer gol no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E ele não coloca o cara, ele não dá oportunidade. Por quê? Porque ele não quer, na verdade, que o Santos dê certo. Ele não tem interesse que o Santos dê certo. Ele não tem interesse. O interesse dele é somente usar o Santos como trampolim profissional. Quem sabe amanhã atingir um Milan, quem sabe um Internacional, quem sabe um time alemão, um Borussia, né? Quem sabe um time inglês, né? Um Manchester, como treinador. É o sonho dele. É o sonho dele. Por quê? Ah, você treinou? Meu currículo eu treinei no Santos. Não. Eu fiquei 1 ano, 8 meses no Santos. Mas tem que ver o seu histórico no Santos. Até agora o seu histórico é fraco. E eu continuo dizendo, o nosso grande problema é isso, gente. Falta de DNA. Tá aí. Nos falta o legítimo DNA santista. E isso aí dentro da instituição, se nós temos um elenco aí de 24 jogadores, que seja, ou 28, ou 30, meia dúzia só tem esse DNA, o restante não tem. A maioria não tem, a maioria está usando como trampolim. E isso está fazendo com que nós estejamos do jeito que estamos. Não somos competitivos, em competição nenhuma. Ganhamos alguns jogos aí aleatórios no Campeonato Nacional. Foi meramente aleatórios, foram jogos aleatórios. Não temos posicionamento tático, volto a dizer isso. Não temos para jogo nenhum, para campeonato nenhum. Não temos posição tática do nosso elenco. Não temos jogadores que estão aguerridos realmente, né, para se ganhar, para serem competitivos. Né? Nós não temos, porque
Se tivéssemos, estaríamos no nível que está o time dos abacates. Porque os abacates lá só tem o Dudu, que é craque, na minha opinião, e o Rafael Veiga. O resto é tudo batedor de cabeça. Mas jogam bola. Por quê? Porque tem o DNA dos abacates. Eles têm. Eles adquiriram isso. Eles adquiriram. Quem era o Rony? Quem era o Rony, gente? Quem era o Rony? O Rony se transformou num jogador por quê? Porque ele adquiriu o DNA dos abacates. Enfim, a gente vê aí os nossos adversários, todos eles se reforçando, né? Os botos cor-de-rosa aí, contrataram o Alexandre Pato, estão fazendo um time já para 2024 para disputar a Libertadores. Estão aí, se organizando para isso, para ficarem competitivos no Campeonato Brasileiro. Talvez até nem não ganhem o Campeonato Brasileiro, mas estão se arrumando para chegar entre os 4 primeiros, pelo menos para disputarem uma próxima Libertadores e disputarem o título da Libertadores do ano que vem. Eles estão se arrumando hoje e nós estamos parados no tempo. A nossa diretoria continua falando que a intenção é arrumar o clube, arrumar o lado financeiro, que não tem dinheiro, que não tem isso, mas paga-se 1 milhão para um jogador esforçado. Fala-se em trazer um jogador que não vai mudar nada no elenco, não vai mudar nada aí, melhorar em termos de futebol. Não temos um zagueiro na nossa base, que é uma coisa vergonhosa. Continuo insistindo com esse Maicon aí, que ele não tem perfil de jogador para se jogar numa instituição tão grande como o Santos. Você vê os gols varzianos que ele toma, o Maicon. Desde o Campeonato Paulista, o Santos ainda insiste com esse cara. Ele não serve para jogar num time grande como o Santos. Ele serve para jogar num time pequeno, de expressão menor. O time do Santos é muito grande. Pesa demais essa camisa. Essa camisa pesa demais para esse jogador. Então, se não tivermos aí um zagueiro na base, na nossa base, para subir, um bom zagueiro, bom mesmo, um bom zagueiro para subir, é melhor fechar a base e encerrar a base do Santos e ficar só comprando jogador aí no mercado. E fecha essa base, porque se não tem um zagueiro, há quantos anos a gente não sobe um zagueiro aí que seja destaque para a seleção, para o mundo do futebol? Zagueiro, estou falando de zagueiro, não estou falando de atacante. Só se sobe atacante e zagueiro. Sabe que não tem zagueiro aí? O último zagueiro que eu me lembro que nós subimos foi o Alex. Isso há mais de 10 anos. Isso é vergonhoso para um clube do tamanho do Santos Futebol Clube, gente. Então, na minha opinião, falta isso, o nosso DNA. Discordem de mim se vocês quiserem. Nós não temos treinador, nós temos treineiro, nós não temos presidente, nós temos mula sem cabeça. Nós não temos diretor de futebol, nós temos um Drácula, um vampiro. Ele não aparece para dar entrevista, ninguém ouve falar dele. Com certeza ele não participa dos jogos do Santos, que o Santos faz. Ele nunca está presente, ele está sempre presente em outros jogos. Nos jogos dos Gambás, dos nossos adversários, nos jogos do Inter, mas mesmo nos jogos do Santos que paga o salário dele. Já falei sobre isso. Mas é isso que está faltando na nossa instituição, no nosso DNA. No nosso elenco falta isso. O nosso treinador, ele não serve para dirigir o Santos. Para ele, é simplesmente trampolim profissional. Só isso. Ele não tem coagrete para dirigir uma instituição tão grande como o Santos. Ele não sabe escalar o time, ele não sabe armar o time, ele escala mal, errado. Onde já se viu contra um time como o Audax não está com 2 volantes? Para que isso? Que medo de arriscar é esse que ele tem, de ir lá e fazer gol dos caras? Que medo é esse? Que medo de um time que está na 18ª posição do campeonato deles, né? E ele com medo acabou tomando de 2-1. Incompetência de armar o time. Agora você ouve aí do São Paulo, né, dos botos cor-de-rosa aí, do Fluminense, todo dia tem treinamento tático, treinamento posicional dos jogadores dentro do campo, entendeu? Todo dia você ouve falar disso. Eu acompanho, assisto a televisão deles aí. O Santos não tem uma TV, né? A TV Santos para falar sobre isso. Só fala sobre foto, Raul Barleta, fica tirando foto. Mas a televisão, que nem tem os botos cor-de-rosa, que nem tem os abacates, que nem tem os gambás, não tem. O Santos é a única instituição que não tem uma TV para mostrar lá, filmando posicionamento tático, posicionamento, treinamento. Não tem, nós não temos. Então, gente, nós precisamos evoluir. O Santos é um time que parou no tempo. A nossa instituição, a nossa diretoria parou no tempo. E ainda continua aparecendo aquelas autarquias do governo, aquelas autarquias antigas, que ainda tem aquelas mesinhas antigas e a máquina de escrever. A nossa instituição está assim. Estamos ainda na época da
né, do fax na nossa instituição, do fax. Ainda não chegou a tecnologia, né, e não chegou a tecnologia de memória, de pensamento, principalmente isso, de visão administrativa, não chegou. Se favorece, se põe um amigo se põe outro amigo, parece aquelas autarquias. Só vai entrar aqui se for amigo do amigo. E o Santos é desse jeito. Só entra lá se for amigo do amigo. Eu estou falando da diretoria do futebol e do nosso presidente. No nosso elenco, falou que é jogador de futebol, você vem de andar, eu bati uma bolinha. Então já está escalado para jogar contra fulano, está escalado. É o caso desse menino, Michael. Ele não tem culpa de estar no Santos. Culpa tem quem segura ele aí. Por que não se empresta? Por que não se vende? Ele não tem qualidade técnica para ser nosso zagueiro. Ele não tem. É isso aí, gente. É o que eu queria falar. Meu desabafo é esse. Tá? Concordem quem quiser. Quem não quiser, discordem. A minha opinião particular, né, é essa. E olha, quanto ao jogo do Red Bull Bragantino aí, a minha expectativa é nenhuma. Eu não tenho expectativa nenhuma. É devido a esse fato. Nós não temos treinador, nós não temos, né, um treinador que sabe postar o nosso elenco, que sabe escalar, que sabe armar. Ele tem medo. Nós temos um banco até razoável, até bom um banco. Nós temos o Bruno Mezenga lá, que precisava ter uma oportunidade para jogar com o David. Já falei sobre isso, ele não vai abrir essa chance para o menino. E outra, hoje se o Odair Helman hoje, como treinador, tivesse a oportunidade de ter 11 jogadores de nível mundial aí, ele inverteria tudo. Se ele tivesse Evelino, Pelé, Roberto Carlos, Corte, né, Mário Kempis, Passarella, né, Tostão, Gerson, eu garanto que ele inverteria tudo. Ele inverteria tudo. Beckenbauer, ele inverteria tudo. Beckenbauer goleiro, Pelé volante. A visão que ele tem de futebol é essa, gente. Ele não entende de futebol, ele não sabe quem é quem. Passarella de atacante, Passarella era lateral direito, ele colocaria de atacante. Né? O Gerson era armador, ele colocaria de zagueiro. O Tostão, zagueiro. Era médio atacante, ele colocaria de zagueiro. Ele não conhece futebol, gente. Ele não sabe os valores do futebol, ele não sabe armar o futebol. E o Pelé no gol. Ele faria isso. O Odair Helman, se desse para ele esses nomes aí para ele, Eusébio e tudo. Não, Eusébio é um belo no central, vai ser central. Então, por aí vocês imaginam como nós estamos de treinador, né? De treineiro. É por isso que eu chamo ele de treineiro, água de garapa. Por causa disso aí. Pode dar para ele os 11 melhores jogadores do mundo. Maradona, Maradona vai ser lateral esquerdo. É da esquerda? Mas lateral esquerdo, lateral esquerdo. No time dele, o Maradona seria lateral esquerdo. Então, por aí se imagina a qualidade do futebol que o Santos tem aí. Né? Tá? É por isso que estamos desse jeito aí. Ó. Não temos padrão tático, não temos jogada ensaiada. Já falei, não temos criatividade. Né? Não temos um reserva à altura para o Lucas Lima, né? Para quando ele não puder jogar, um outro garçom à altura do que não temos, ele não sujeita. Olha, o meu genro me falou que aquele Gabi do São Paulo, aquele número 5, aquele uruguaio, né, aquele volante lá que joga um bolão redondo, foi oferecido ao Santos o Odair Helman barrou. Antes, quando o Rogério estava dirigindo os votos cor-de-rosa, o Rogério Ceni, que foi oferecido ao Santos, esse uruguaio, que ele estava no banco, ele queria sair. E ofereceram para o Santos, o Odair Helman falou, não me interessa esse volante aí, porque não é o estilo de jogo que eu gosto, que eu quero implantar aqui. Olha só, vocês estão vendo, gente? Por isso que nós estamos andando para trás. Agora estão vendo o futebol do menino aí, como é que é? O menino não tinha oportunidade. O Rogério Ceni não colocava ele para jogar. O Dorival chegou e falou, não, esse menino tem que jogar, ele joga muita bola. Pois o menino, lá, é o xerife do meio de campo de São Paulo. Mas pro Santos não servia. É umas coisas que não dá para entender. Foi oferecido o Cano, que está lá no Fluminense também pro Santos, ele não quis. Disse que ele não quis. Ele não quis. Falou, não, esse centroavante não interessa para nós. Nós temos o Marco Leonardo aqui. Aí. É desse jeito aí que nós estamos. Estamos desse jeito. Então, gente, olha, torcida, nação, sinceramente, eu particularmente não tenho expectativa nenhuma. Amo a minha instituição, continuo gostando. Mas olha, sinceramente, eu não estou torcendo mais pro Santos, não. Pro Santos. Não estou torcendo, porque tem gente aí dentro que não torce pro Santos. Enquanto esse pessoal não sair, não vale a pena se torcer pro Santos. Não vai valer a pena. O pessoal não está torcendo para a nossa instituição. Não adianta nós torcedores aqui fora vibrarmos, tendo vibração, e aí dentro está esse colúrio de amigos. Não adianta. Então, não esperem boas expectativas. Eu já falei isso. Lembra nos outros vídeos que eu falei?
não esperem Copa do Brasil, não esperem Sul-Americana, esperem malemar Campeonato Brasileiro e que não vamos cair. É isso que nós devemos esperar, tá? Não se decepcionem, não estou sendo pé frio, não estou sendo triste, não estou querendo colocar tristeza, mas é a nossa realidade. O que está faltando é sangue, vibração e DNA santista. E não está tendo da nossa diretoria de futebol e nem do nosso presidente, e muito menos do nosso elenco, a grande maioria. Tem meia dúzia do elenco aí que tem esse DNA, o restante não tem nada. Nada. Nem sabem por que estão aí. E estão usando a nossa instituição como trampolim para poder ganhar mais dinheiro. É só isso. Santos sempre, sempre Santos, e estamos juntos. Que os deuses do futebol nos protejam daqui para frente. E nos protejam, porque sem o DNA é difícil a gente conseguir alguma coisa nesse campeonato. E os nossos adversários se arrumando. Olha os botos cor-de-rosa como é que estão. Todo dia uma boa notícia lá, todo dia. Todo dia. E nós não temos boa notícia há quanto tempo hoje? Só temos má notícia. A nossa diretoria precisa se mexer. Mas não adianta gritar, berrar. E olha, nem contra o Bragantino eu tenho boas expectativas. Não tenho, sinceramente eu não tenho. Eu gostaria de ter, mas não tenho. Eu estou sendo realista, não estou sendo pessimista. Pessimismo é não acreditar. Eu acredito, mas só acredito quando isso aí melhorar. E para melhorar tem que tirar essa gente que está levando maus fluidos aí dentro. Falcão, maus fluidos, Odair, maus fluidos, essas pessoas não servem para o Santos, estão levando maus fluidos. E entre outros aí do elenco que precisam ir embora. É notório que precisam ir embora. E a diretoria não enxerga isso. Tá? Gente, daqui para frente, olha, sábado contra o Bragantino, domingo, melhor dizendo, ou sábado, não me lembro qual é o dia. Por favor, nação, se você vai ao estádio, leve a sua bandeira, mas coloque ela de ponta cabeça, é um direito nosso. É uma forma de protestar contra tudo que está acontecendo aí na nossa instituição. É uma forma de protesto. Santos sempre, sempre Santos, até mais.